A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para mais um programa A Consolação de Jesus. O programa de hoje que começa a estudar as bem-aventuranças. Nós fizemos na semana passada com o Henrique e com o Leopoldo uma prévia, de todas as bem-aventuranças e também, claro, de todo o Sermão do Monte. Como dissemos, o Sermão do Monte que estamos estudando vai do capítulo 5 do evangelista Mateus, passa pelo 6 e vai até o 7. Tem também em Lucas, mas quando chegarmos no estudo do livro de Lucas, nós então estudaremos as bem-aventuranças segundo Lucas. Mas agora estamos iniciando as bem-aventuranças segundo Mateus, E hoje estudaremos a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres em espírito, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém. E nós vamos fazer então a leitura de todo o trecho, de todas as bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças, e vamos então hoje estudar especificamente a bem-aventurança que é bem-aventurados os pobres em espírito. Bem, meus irmãos, este é o programa A Consolação de Jesus, como disse, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento de acordo com a doutrina espírita. Nós vamos então fazendo esse estudo ao longo de todas as quartas-feiras às 14 horas, com reprises aos sábados. E o nosso WhatsApp para você interagir conosco, mandar suas perguntas, mandar suas colocações, sejam elas quais forem. Claro, pedimos sempre que seja exclusivamente de acordo com o tema, que nós vamos abordar outros temas, e todos eles de acordo com a doutrina espírita dentro do Novo Testamento. Cada semana vamos abordando um tema, e aí a gente pede para que nós não saiamos desse tema. Existem outros programas, como Respondendo aos Ouvintes, por exemplo, que vocês acabaram de ouvir aqui com Valdenir Cruz e convidados, que serve exatamente para responder perguntas variadas. Mas aqui a gente está estudando na sequência o Novo Testamento. Já fizemos o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulos 1, 2, 3, 4. Entramos agora no capítulo 5, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E então a gente pede exatamente que vocês possam mandar seus recadinhos, suas mensagens, suas perguntas, baseadas no tema da semana, no tema do programa. Então, estamos aguardando aí seu WhatsApp para o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Mas agora vamos à leitura do trecho em estudo hoje. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí está, meus irmãos, a leitura do trecho em estudo hoje. Claro que nós lemos todas as bem-aventuranças, mas nós vamos nos ater hoje à primeira bem-aventurança. E eu queria ler aqui um trecho do nosso pastorino, a tradução que ele nos passa. Vocês ouviram aí a tradução da Bíblia de Jerusalém, e agora a tradução única e exclusivamente dessa bem-aventurança de hoje, do nosso pastorino. Ele diz o seguinte: felizes os mendigos do Espírito, porque deles é o reino de Deus. É bem diferente, né, daquilo que nós estamos acostumados a ouvir, a ler. E o pastorino diz o seguinte: uma variedade imensa de traduções tem sido dadas às palavras de Mateus. Vamos analisá-las. O primeiro elemento, ptochos, significa exatamente aquele que caminha humilde a mendigar. Sua construção normal, com acusativo de relação, poderia significar o que costumam dar as traduções correntes, mendigos, ou seja, pobres, humildes, no quanto ao espírito. Acontece, porém, que aí aparece construído com dativo à semelhança do texto que está em Salmos, capítulo 34, versículo 8, que é submissos ao Espírito, ou fervorosos para com o Espírito, ou ainda santos tanto para o corpo como para com o Espírito. Após havermos considerado numerosas traduções, aceitamos a que propôs José de Oiticica, mendigos de espírito, por ser mais conforme ao original grego e por ser a mais lógica e racional, pois realmente são felizes aqueles que mendigam o espírito, aqueles que, algemados ainda no cárcere da carne, buscam espiritualizar-se por todos os meios ao seu alcance, pedem, imploram, mendigam esse espírito que neles reside, mas que tão oculto se acha. É isso, meus irmãos. Nós vamos então passar a palavra aos nossos irmãos Henrique e Leopoldo para que eles possam nos trazer aí a sua visão dessa bem-aventurança, e essa contribuição do nosso pastorino é muito importante para que nós possamos entender o que é que Jesus quis dizer como bem-aventurados os mendigos do Espírito, ou os pobres pelo Espírito. Aí vamos ter a variação muito grande, como diz pastorino, mas que no fundo o que quer dizer é aquele que busca o conhecimento e, mais ainda, busca a sua moralização para cada vez mais nos afastarmos dessa condição material, bruta em que nós nos encontramos. Vamos lá, então, com a presença dos nossos irmãos Leopoldo e Henrique, esclarecer melhor, estudar melhor esses pontos tão importantes. Querido João, querido Henrique, bom, começo dizendo que bem-aventurados somos nós também, por termos aqui juntos essa oportunidade de falarmos sobre espiritismo, falarmos sobre reforma íntima, falarmos sobre a busca pela espiritualidade, pela espiritualização. E me parece que essa bem-aventurança fala realmente
da busca pela reforma íntima. E eu te agradeço muito a introdução que você faz, João, remetendo a essas diversas possibilidades de tradução e a opção que Pastorino faz pelo termo mendigos do espírito. O mendigo do espírito é exatamente aquele que reconhece a sua imperfeição moral, espiritual, e que, reconhecendo essa dificuldade ou reconhecendo esse caminho que ainda precisamos trilhar, porque todos nós somos mendigos do espírito, ao reconhecer essa imperfeição e esse caminho, nós buscamos o caminho com mais fortaleza, com mais coragem e com mais estudo também, porque o que nós estamos fazendo nesse exato momento é estudarmos juntos para que a gente se sinta mais fortalecido para alcançar aquilo que Jesus propõe para nós. Essa bem-aventurança, inclusive, me lembra um comentário de Emmanuel, que eu não saberia agora de memória precisar em que texto está, mas Emmanuel diz que a bem-aventurança relacionada à pobreza de espírito significa saber se fazer pequenino, mesmo sendo grande em conhecimento e em virtude. E é muito importante a gente entender, nesse sentido, que essa mendicância do espírito tem uma relação direta com a ideia da simplicidade e da humildade. Então, o pobre em espírito é aquele que busca ser pobre na sua preguiça, no seu egoísmo e em todos os vícios que ainda fazem parte da nossa forma de pensar, agir e sentir. O próprio Emmanuel fala que como é importante que a gente evite a vaidade, que a gente evite os caprichos tirânicos que ainda orientam os nossos desejos, os nossos comportamentos. Enfim, me parece, e aí o Henrique vai poder se colocar também, e eu imagino que ele tenha muito a aprofundar também com relação a essa questão, mas me parece que essa bem-aventurança, ela nos lembra a importância de sabermos renunciar e sacrificar aquilo que ainda é do corpo, aquilo que ainda é da matéria. Em outras palavras, é necessário que a gente se desapegue de tudo aquilo que não é saudável para a nossa espiritualidade, para que a gente consiga realmente evoluir de um modo mais consciente, de um modo mais planejado, sabendo que nós sempre teremos as oportunidades de reforma, de redenção e, digamos assim, de conserto das nossas falhas anteriores. Mas é necessário que a gente esteja em prontidão, em estado de prontidão, que é aquilo que a gente fala muito, né, João e Henrique, a respeito do orar e do vigiar. Porque é só a partir da oração que nos permite essa conexão mais profunda com a espiritualidade. E a partir da vigilância, ou seja, da avaliação constante dos nossos sentimentos, desejos, ações e comportamentos, que nós realmente reconheceremos ainda a nossa pequenez, ou, como eu costumo dizer, nós reconheceremos ainda a trilha que precisamos construir para que a gente alcance a perfeição espiritual. E sendo assim, e aí eu vou me utilizar de uma metáfora, que é essa metáfora da luz e da escuridão, a gente só consegue realmente entender a importância dessa bem-aventurança se, em primeiro lugar, a gente entende que a espiritualidade, a reforma íntima, elas são uma luz que nós precisamos alcançar. E, em segundo lugar, a gente só reconhece realmente essa luz que ainda não alcançamos se, em primeiro lugar, nós reconhecemos as sombras que ainda existem em nós. Que sombras são essas? É o egoísmo, a vaidade, os caprichos, o sensualismo exagerado e desregrado, a gula, enfim, todos aqueles pequenos vícios que nós reproduzimos e que nos dão prazer ainda, a gente precisa começar a desconstruir. Olha como é importante a gente entender quais são as nossas falhas, quais são os bloqueios que nós ainda temos para nos tornarmos realmente pobres em espírito. Para nós reconhecermos ainda a nossa pobreza de espírito, é necessário que a gente saiba o que a gente está buscando, o que a gente quer buscar.
Nesse sentido, é muito importante que a gente fortaleça aquilo que ajudará a nós mesmos a buscarmos essa reforma íntima, essa evolução espiritual. Perfeito, Leopoldo. Realmente, a reforma íntima ela tem um grande significado para que a gente perceba, né, as qualidades divinas que existem em nós. E é a grande questão disso que envolve o nosso tema de hoje, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, como disse o João, como você ressaltou ainda há pouco, a respeito das várias traduções que existem. A mais comum seria o pobres de espírito, e o Pastorino realmente prefere, de uma maneira muito acertada, mendigos de espírito. E eu, particularmente, já que mexemos nisso aí, eu gosto muito da tradução dos nossos irmãos testemunhos de Jeová, na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, onde eles colocam bem-aventurados ou felizes, como está lá, felizes os cônscios de sua necessidade espiritual. É como está escrito. E eu sempre entendi exatamente no sentido que o Pastorino propõe para a gente. Aqueles que têm uma noção clara, aqueles que têm consciência da sua necessidade espiritual. É quando a gente desenvolve a virtude da humildade. Exatamente aquele que é um pedinte. Eu reconheço em mim muitas necessidades. Dentre elas, o de conhecer a essência da minha própria natureza. De conhecer as dificuldades que a vida tem e o quanto eu necessito de amparo, de ajuda neste sentido. Então a gente, por mais conhecimento que possa ter, a gente vai percebendo que sabemos pouco. Lembrando ainda, né, aquela situação atribuída a Sócrates, de que era o homem mais inteligente de sua época, e ele diz que ele não tinha esse conhecimento, que ele não era aquilo que as pessoas diziam. Daí a gente percebe na figura do Sócrates o quanto ele era humilde. Então, só sei que nada sei. São frases assim. Não é no sentido da própria vaidade, onde você quer chamar a atenção e às vezes fala o oposto. Não. De Deus não se zomba, porque Deus sabe, sonda os rins e conhece o nosso interior. Então, quando a pessoa realmente desenvolve, se esforça para desenvolver virtudes, e entre elas, né, a humildade, Deus sabe o que é real em nós. Não é à toa que Jesus, naquele episódio na casa de Zaqueu, ele diz que hoje desceu salvação sobre esta casa, porque ele sabia que Zaqueu estava sendo sincero na sua proposta de vida. Zaqueu não é aqui o estudo, né, em andamento, mas me lembrei nesse instante para dar um exemplo do quanto Deus conhece o nosso interior e sabe quando estamos sendo verdadeiramente sinceros. Então, felizes sim aqueles que reconhecem as suas dificuldades, que reconhecem os seus limites e buscam em Deus e através da vida das outras pessoas aquilo que lhes falta, não para ser superior ao outro, muito menos a Deus, né? Mas suprir as próprias necessidades de compreensão, de valores, e nesse sentido, aos poucos, a gente vai aprendendo a ser assim um colaborador. Ao invés de destruir as coisas que estão à nossa volta, nós passamos a colaborar no processo de crescimento para a vida. Kardec, né, analisando esse capítulo e essa passagem, Bem-aventurados os pobres de espírito, ele nos remete à questão realmente da humildade. Inclusive, o último texto proposto nesse capítulo específico que Kardec trata é a missão do homem inteligente na Terra. E o Espírito Ferdinando nos remete à reflexão do homem que se utiliza da sua própria conquista, em vez de ufanar-se por ter muito conhecimento ou ter valores que ele próprio conquista, ao invés de se sentir vaidoso por isso, ele colabora para que as outras pessoas também possam adquirir. Ele colabora para que a vida tenha um andamento melhor. E ele não fica só para si, ele não se fecha no egoísmo, ele se abre como a flor, como o botão se abre, né, e dá aquela beleza que a rosa nos
né, nos propicia. Então, o homem inteligente é esse que reconhece os seus limites, mas ele colabora, ele auxilia a vida, auxilia as pessoas. E somente alguém que desenvolve a humildade, que descobre que precisa dos outros e que uns necessitam dos outros, é que realmente podem obter esse auxílio divino que Jesus nos propõe do reino dos céus. À medida que a gente desenvolve essa virtude, fica mais fácil para a gente perceber a presença de Deus e desse céu que existe em toda parte, não um lugar que a gente vai um dia somente. Ele existe aqui e agora. Fundamental, meus irmãos, fundamental essa leitura que nós temos tentado fazer das bem-aventuranças que iniciam o Sermão do Monte, como já dissemos. Aí Leopoldo, Henrique fazendo as suas explanações, e a gente precisa muito perceber se nós, intimamente, se nós somos esses pobres pelo Espírito ou mendigos do Espírito. Porque se nós nos reconhecermos como essas pessoas sequiosas de aprender as instruções de Jesus, sequiosas a aprender o que nos diz a doutrina espírita, que é, em última análise, a palavra de Jesus, só que de uma forma diferente. 2000 anos atrás, Jesus falava de uma maneira, hoje ele, como Espírito de verdade, nos fala de outra maneira. Como ele mesmo já disse há 2000 anos, agora vos falo por parábolas, mas dia virá e que não mais vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei a respeito do Pai. E aí está, Jesus nos falando abertamente a respeito do Pai, através do pseudônimo de Espírito da Verdade, o nosso guia, que é o próprio Jesus. Nós, então, percebemos que aquele final do Sermão do Monte, que nós vamos estudar, mas eu quero só adiantar esse pedaço, esse trecho, que é quando está lá em Mateus capítulo 7, lá no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus falando que nós devemos ser aqueles que ouvem as palavras dele e praticam essas palavras. A maior caridade que nós podemos fazer é exatamente praticar os ensinamentos de Jesus, praticar os ensinamentos que nós temos na doutrina espírita. E ele faz uma comparação. Vou comparar aquele que ouve as minhas palavras e as pratica com aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque vem a onda, vem o vento, vem a tempestade e a casa não rui, ela fica firme, porque está assentada na rocha. Porque é um homem que pratica, é um ser que pratica os ensinamentos de Jesus. Agora, aquele que não pratica, aquele que ouve as palavras, os ensinamentos, e não pratica, Jesus compara com aquele homem que constrói sua casa sobre areia. Ela rui com qualquer vento, com qualquer onda, com qualquer tempestade, ela rui. Qualquer dor, qualquer sofrimento na nossa vida, acaba essa nossa casa, que é a casa mental, na verdade, ruindo. Então vem as doenças psíquicas. Temos aí o Henrique, que é psicólogo, pode nos orientar melhor a respeito, mas a nossa casa mental, porque, como diz Kardec lá em Obras Póstumas, o atributo essencial do espírito é o pensamento. Então, quando nós pensamos, isso faz parte de nós. Mas nós vamos deixar para a segunda parte o desenvolvimento desse tema ainda, e nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já, mas não sem antes lembrar que vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp 984593950. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, como na voz da Vânia Barbosa está anunciado. E nós queremos, primeiramente, agradecer pelo seu carinho. Nós temos recebido várias mensagens de apoio, de encorajamento, porque muitas vezes é difícil de nós encontrarmos tempo para fazermos essas gravações. Estamos fazendo numa modalidade muito interessante. Eu gravo na minha casa, o Henrique grava na dele, Leopoldo grava na dele, cada um arruma um tempinho para poder gravar e poder refletir a respeito desses pontos que são muito importantes, principalmente agora, como nós estamos estudando, né? Estamos na primeira bem-aventurança, começando o Sermão do Monte de Jesus. E quero dizer que se vocês quiserem mandar recado para nós, como nós falamos no final do primeiro bloco, o nosso WhatsApp é o 21 984 59 39 50. Mas atenção, como sempre falamos, mande apenas aquilo que você quer que nós falemos no programa, né? Muitas pessoas nos mandam aí manifestações de bom dia, etc. e tal. Agradecemos imensamente, mas a gente prefere que vocês mandem apenas perguntas ou colocações, afirmações a respeito do que vocês pensam do trecho estudado, porque aí a gente fica com mais dinamismo, né? E acabamos não desperdiçando o nosso tempo, né? O tempo de vocês principalmente, para que a gente possa ser bem direto no assunto. Nós estamos aqui para estudarmos o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, aclarados pela doutrina espírita. E precisamos que nós possamos estar juntos, né? Eu, Henrique, Leopoldo e todos vocês que nos acompanham, tanto às quartas-feiras às 14 horas, em programas inéditos, como nas reprises nos sábados, às 9 horas da manhã. Então, agradecemos imensamente o carinho de vocês e repetindo o WhatsApp, 21 984 59 39 50. Mas uma coisa que me chama a atenção é exatamente o que eu terminei falando, né? Terminei o primeiro bloco falando, que é exatamente a aplicação daquilo que nós estudamos em nossas vidas. Por vezes é difícil, com certeza é difícil. Não pensem que é fácil para ninguém, somente para espíritos mais evoluídos, mas vamos deixar de fora esses espíritos mais evoluídos porque eles não estão aqui, estão, claro, nos ajudando constantemente, estão conosco, mas não estão nessa tarefa de estudarmos e tentarmos aplicar esses pontos todos nas nossas vidas. Eles já aplicam, mas de forma diferente da nossa. Nós ainda precisamos das provas e das expiações, principalmente das expiações que servem de prova. Mas esses irmãos já estão mais adiantados. Nós, então, precisamos olhar e perguntar: será que eu sou realmente esse, vamos usar a tradução do Pastorino, mendigo de espírito? Ou seja, será que eu me reconheço, como disseram tanto Henrique quanto Leopoldo na primeira parte? Será que eu me reconheço como alguém que necessita de aprendizado? Será que eu me reconheço como alguém que necessita que esse aprendizado faça parte da minha vida? Eu preciso fazer isso, fazer esse exercício na minha vida, no meu dia a dia, de olhar e falar: João, olha só, você precisa ouvir a voz de Jesus, ouvir e ver os ensinamentos da doutrina espírita, e todos esses ensinamentos, cada um deles, aplique na sua vida. Aí sim a gente consegue realmente modificar e fazer, né? Fazer aquela velha expressão, né? Fazer o que deve ser feito na nossa vida, não na vida dos nossos irmãos. Quando nós nos reformamos, quando nós nos melhoramos, nós servimos de exemplo e de encorajamento para os irmãos que estão ao nosso redor, para os irmãos que nos observam.
da nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia de uma maneira geral. Então é isso, precisamos nos reconhecer primeiro, nos aceitar como espíritos que ainda precisam aprender e aprender muita coisa, para que nós possamos caminhar cada vez mais rumo à nossa perfeição. E aí, Henrique e Leopoldo, fiquem à vontade para traçar aí os seus comentários a respeito desse ponto. Estamos chegando no final do nosso programa e vamos daqui a pouco trazer a colaboração de vocês, as mensagens de vocês. Eu quero aproveitar um comentário de cada um de vocês, João e Henrique, para finalizar a minha participação nesse programa. Em primeiro lugar, ouvindo o Henrique falar, acabou me lembrando de uma pequena frase de Emmanuel, em que ele diz: aceita a correção. Essa correção que volta e meia nos chega, ela pode ter a forma de uma crítica, de uma mágoa que alguém tem com relação a gente, pode vir a partir de alguma ocorrência, algum acontecimento nas nossas vidas, pode vir de uma sensação de arrependimento que aparece no nosso pensamento. E muitas vezes a gente não quer aceitar essa correção por falta de humildade, por falta de pobreza do espírito ou da mendicância do espírito. E é necessário que a gente esteja atento a essas pequenas correções, a esses pequenos sinais que a vida nos dá ou que os nossos próprios sentimentos nos dão, para que a gente saiba realmente aproveitar as nossas próprias potencialidades de aperfeiçoamento, para que a gente saiba realmente dialogar com aquilo que nós éramos e que a gente não quer ser mais, ou seja, nós somos ainda homens velhos, mas que já temos o anseio de sermos melhores, de nos transformarmos em homens novos. E nesse sentido é muito importante, volto mais uma vez a ressaltar, é muito importante que a gente tenha essa pobreza do espírito ou em espírito, para que a gente saiba realmente absorver esses acontecimentos, essas críticas e, claro, a autoavaliação fundamental que eu falei. João também se referiu a isso quando falou no reconhecimento do nosso estado espiritual e moral atual, para que a gente realmente possa ter como um alvo mais claro e mais próximo de nós a reforma íntima, o nosso próprio aperfeiçoamento. O próprio João remeteu também à questão do modelo. Quando a gente realmente luta pelo nosso aperfeiçoamento, sem que a gente se aperceba muitas vezes, nós acabamos servindo modelo para outras pessoas. Ainda mais nós aqui falando na Rádio Rio de Janeiro, tendo essa oportunidade, essa bênção que vem de cima e que indica pra gente, não que nós somos já perfeitos, mas que nós já estamos pelo menos predispostos a aproveitar esta situação para a nossa evolução. E é por isso que a gente costuma falar sempre, né, Henrique e João, que quando a gente fala dessas questões, nós estamos primeiro falando para nós mesmos, depois falando para os companheiros de rádio, de locução, de apresentação desse programa e também de outros programas que a gente acaba participando aqui na rádio, e depois a gente está falando para os ouvintes. Quer dizer, se a gente não incorpora de maneira corajosa e de maneira franca aquilo que nós estamos falando, as palavras se tornariam letras mortas. Então é muito importante que quando eu falo, quando o João fala, quando o Henrique fala, nós estamos fortalecendo esses princípios cristãos em nós mesmos. No caso aqui desse programa, a questão da humildade, da simplicidade, da franqueza, do reconhecimento ainda do caminho que precisamos trilhar. E nesse sentido, quanto mais a gente reforça esse sentimento em nós, cada vez mais nós aceitamos essas correções que a vida nos dá e que a própria autocrítica nos dá como oportunidade de evolução. E nesse sentido a gente está mais pronto também para servir, talvez não como modelo, mas pelo menos como uma referência que muitas vezes nós acabamos servindo para muitas pessoas. E aí eu não falo apenas de quem nos ouve aqui, mas de todas as pessoas que de alguma maneira nos conhecem
mais presencialmente, como os vizinhos, familiares, filhos, e como é importante a gente educar pelo exemplo. Leopoldo, educar pelo exemplo. Isso me faz lembrar o finalzinho do capítulo 2, versículo 26 da epístola do apóstolo Tiago, onde está escrito: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu acho que o exemplo, a atitude, que vem do pensamento, o pensamento constrói, né? Como comentava você e João também, o nosso pensamento constrói as nossas atitudes. Os pensamentos, eles vão dar o caminho para a gente construir os hábitos e o caráter da vida que nós, ou que cada um de nós desenvolve para si mesmo. E é lógico, na relação com as outras pessoas. A humildade é um início, de um processo de aquisição do conhecimento daquilo que para a gente, mesmo sendo a nossa verdadeira natureza, é completamente ou quase completamente desconhecido. Jesus disse à mulher samaritana que Deus era espírito e importava ser adorado em espírito e verdade. Pastorino, nesse comentário, bem-aventurados ou felizes os mendigos de espírito, ele diz o seguinte: realmente são felizes aqueles que mendigam o espírito, aqueles que, algemados ainda no cárcere da carne, buscam espiritualizar-se por todos os meios ao seu alcance. Pedem, imploram, mendigam esse espírito que neles reside, mas que tão oculto se acha. Eu acho esse comentário do Pastorino incrível, que retrata a nossa condição de completos desconhecedores da nossa verdadeira natureza. E nos apegamos a tudo nessa vida em relação às coisas materiais, aos sentimentos, às emoções e às posses das coisas, quando em realidade, quão poucas coisas são necessárias. E essa frase, essas palavras são do próprio Jesus falando isso para Marta, quando diz para ela: Marta, Marta, poucas coisas são necessárias, quando uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Naquele momento, e o que nós devemos fazer é buscar, pedir mesmo, como mendigos, reconhecer as nossas dificuldades, as nossas deficiências, para entender o que é ser um ser espiritual. Somos espíritos imortais, mas não compreendemos o que é isso. Então, como é que vamos conseguir chegar ao topo dessa montanha, ou dessa cadeia de conhecimentos, de possibilidades, se não compreendemos as bases de tudo isso, a essência de tudo isso? Então formulamos muitas coisas, muitas ideias, muitas teorias, e isso até com grandes possibilidades, porque estamos experienciando a vida, mas esquecemos de pensar e refletir a respeito da nossa própria natureza. Daí Jesus revelar para a gente que tivéssemos cuidado para nós juntarmos os tesouros na terra, ou nessas condições materiais, porque a traça destrói, o ferrugem consome, os ladrões roubam, mas os verdadeiros tesouros estão na alma, no coração. O pensamento é o veículo para que a gente possa alcançar os lugares. Assim como René Descartes descobriu e construiu aquela famosa frase, penso, logo existo, ou penso, logo sou, ele usou exatamente o pensamento. Porque ele, no processo filosófico, ele foi negando a existência de todas as coisas. Mas quando chegou no pensamento, ele não teve como negar o veículo principal do seu exercício. Então ele disse, penso, logo existo. E a gente percebe como o pensamento é importante, como a gente constrói, através do pensamento e da sua consequência natural, que é a palavra, constrói o céu ou constrói o inferno, ou seja, o caminho para um ou para outro. E a humildade
esse estado de reconhecimento dos nossos limites, ele é fundamental para que a nossa jornada se torne mais iluminada, para que essa jornada ela encaminhe-nos para a compreensão e vivência da nossa verdadeira natureza, que é espiritual, que é uma natureza imortal e não apegado às coisas vinculadas a este mundo. Esse assunto é maravilhoso, cada um deles, né? Cada ponto que a gente puder refletir a respeito do Sermão da Montanha e essas bem-aventuranças, elas realmente traduzem, né, o caminho que temos pela frente, mas é um caminho de luz, mesmo em vez em quando mergulhamos nas trevas. Então é uma grande oportunidade. Então que possamos desenvolver em nós essa consolação de Jesus. Muito bem, é isso mesmo, meus irmãos. Bom, eu gostaria de finalizar, né, esse programa de hoje, antes da prece, claro, com uma citação de José Herculano Pires no livro Revisão do Cristianismo. Para quem não conhece, é muito, muito interessante esse livro, muito bom. Revisão do Cristianismo, do José Herculano Pires, a editora Paideia. E, num determinado ponto, José Herculano Pires nos fala o seguinte: Jesus de Nazaré nunca mostrara interesse pela pompa e a disciplina fria do templo. Como afirma Guignebert, ele não queria fundar nenhuma religião e nenhuma igreja. Jesus falava às almas, não aos robôs das instituições sociais. Não pretendia organizar exércitos poderosos para Yahvé, que já perdera os seus para o furioso Júpiter Capitolino. Não queria tropas ao seu serviço, mas rebanhos pastando nos campos ao alvorecer. Queria a terra florida, com a germinação das suas palavras. O cristianismo não surgia como religião formal, mas como a pura essência da verdade. Um movimento de almas, não de corpos materiais animalizados e atrelados ao carro dos poderosos. Aí está nosso Herculano Pires nos dando uma aula do que Jesus realmente queria e quer para cada um de nós. Ele não quer que nós fiquemos atrelados à construção, ao templo de pedra, ao templo de madeira, cimento, ao templo material. Como Paulo de Tarso lembra, nós somos o templo do Deus vivente. Deus habita dentro de nós, não no sentido físico objetivo da colocação, mas no sentido extrafísico, no sentido espiritual, no sentido de que tudo aquilo que Deus fez, que Deus faz, está realmente colocado dentro de nós. Onde estão gravadas as leis de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos superiores, e eles respondem: estão gravadas nas tábuas da consciência de cada um de nós. Ou seja, dentro de nós existe tudo o que nós precisamos, só que nós estamos ainda de forma latente com tudo isso, ou seja, ainda não despertamos, ainda não veio para a nossa consciência todos esses ensinamentos, todas essas instruções, e nós então precisamos muito ainda ouvir o que Jesus nos diz, prestar atenção de como a doutrina espírita, de como a codificação kardeciana nos mostra o que é que Jesus está dizendo para que nós possamos praticar. Que nós sejamos realmente humildes, simples, que nós sejamos realmente pobres pelo Espírito, para que nós busquemos essa espiritualização, busquemos essa moralização, busquemos estarmos cada vez melhores e mais conectados com o nosso Criador. E é dessa forma que nós vamos encerrando o nosso programa, anunciando que a próxima bem-aventurança a ser estudada é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem está acompanhando pelas Bíblias tradicionais
pode notar aí uma diferença porque está invertido, porque nós estamos seguindo a leitura de acordo com a Bíblia de Jerusalém, e na Bíblia de Jerusalém eles invertem, não sei porquê, mas invertem ali os mansos com os que choram. Então semana que vem, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E mande sua mensagem para nós, 21 98459 3950. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, como é bom, Senhor, saber que Tu estás conosco todos os instantes, todos os momentos de nossa vida, principalmente naqueles momentos em que estamos angustiados, em que não sabemos realmente para onde vamos, o que fazemos, o que devemos fazer. Quantas e quantas são as situações, Senhor, que nós ficamos perdidos. E são vários os motivos de doença, motivos de problemas familiares, motivos de falta de emprego, de dívidas. Problemas, então, são muito grandes, muitos são. Muita gente chorando, sofrendo, Senhor. Mas nós hoje aprendemos que Tu estás caminhando conosco, Tu estás ao nosso lado constantemente. E Tu estás nos indicando o caminho e nos encorajando a seguir esse caminho, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, por esse amor incondicional que Tu envias para nós, por esse amor maravilhoso que Tu distribuis a mãos cheias para cada um de nós, Senhor. Como é bom saber, Jesus, que nós não estamos desamparados. Ninguém está desamparado. E esse irmão, essa irmã que neste momento chora, sofre, é consolado por Ti, Jesus. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua presença entre nós. Que nós estejamos contigo, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco